Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E, como sempre, faço questão de já ir agradecendo a você que me acompanha sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também no nosso site, que já é bem conhecido, é o advjus.net. Muito obrigado da sua companhia, da companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo para participar aqui do programa a minha colega advogada, a doutora Daniela Caspani. Ela, como eu disse, é minha colega advogada, ela é palestrante, tem vasta experiência na área do direito de família e sucessões, possui banca própria, Abraço Soares e Caspani, com sede aqui em Ribeirão Preto e também em Bauru. A nossa pauta de hoje, sucessão e negócios assistidos na terceira idade. Um tema bastante sugestivo. Por isso mesmo, eu convido para que você fique conosco aqui. O ADV Jus já está no ar. Doutora Daniela, mas que prazer falar com você novamente aqui em nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar conosco de mais uma ADV Jus TV. Doutor Marcos, o prazer é todo meu. Eu que fico imensa honrada de participar do seu programa, que tem uma grande audiência de público, que tem muita credibilidade e fico muito honrada, apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos muito próximos afetivamente. É uma honra, a honra é toda minha em poder participar e contribuir um pouco com o esclarecimento do público, com uma questão tão interessante e tão pouco utilizada agora, né? É isso mesmo. Doutora, agora eu ia já entrar aqui na nossa pauta, né? A gente queria falar o seguinte, né? É mesmo a melhor forma, né? O melhor caminho para uma sucessão mais tranquila é o caminho do planejamento, doutora? Ah, sem dúvida alguma. Eu até recentemente fiz algumas lives, escrevi alguns textos sobre planejamento e, sem dúvida alguma, o planejar ele é muito mais bem sucedido do que a gente deixar a sucessão natural, né? Deixar a transmissão do patrimônio e da nossa vontade decorrer naturalmente após a morte. Te digo isso porque eu estava tratando até com uma cliente recentemente que a mãe foi acometida, descobriu uma doença grave, enfim, terminal, e ela me ligou dizendo o seguinte: olha, eu deixo as coisas como estão ou me organizo, né, para já fazer a transferência. E quando você faz o planejamento, você consegue tanto diminuir a questão dos custos, em muitos casos, né? Mas mais do que diminuir a questão do impacto tributário, de todos os custos que existem em virtude de uma sucessão, você garante que essa transmissão de patrimônio, ela se dê na forma pela qual o sucessor, né, idealizou, né? Então, muitas vezes, eu tenho um desejo de transmissão de patrimônio que não se coaduna nem com a realidade jurídica, porque às vezes eu estou numa ilusão de que no regime de bens que eu vivo, a sucessão se dará daquela forma, ou muitas vezes eu ignoro a própria vontade dos herdeiros, né? Que muitas vezes não é igual à minha, né? Então, planejar, eu sempre digo que traz um custo tanto financeiro quanto de pessoal, de vínculos afetivos, infinitamente menor, né? A gente consegue organizar as situações. E aí, a organização desse patrimônio, a gente tem N leques de opções, né? Hoje. Doutora, agora para a gente entrar aqui numa questão um pouco mais fática, né? Como eu disse, os bastidores, chegou aqui alguns questionamentos, o pessoal vê os advogados falando aqui no ADV Jus e enviam para nós algumas perguntas específicas. Vamos lá, se eu puder ajudar.
Qual é o time, né? A pessoa quis saber assim, qual o momento, né? Quando uma pessoa idosa, já aí com seus 80 anos de idade, ela ainda é capaz, mas ela já dá sinais de esquecimento, de envelhecimento, e começa a ficar um pouco menos ativas, menos ativa. Esse é o momento de se tentar uma cautela ou mesmo uma blindagem do patrimônio, doutor, e como isso pode ser feito? Tá. Eu acho que, assim, olha, aí eu vejo essa pergunta, né? Existem duas questões para se preocupar, né? Uma na transmissão do patrimônio, pensando no falecimento dessa pessoa, que já conta com 80 anos, né? É evidente que ela tem uma perspectiva agora de vida menor, né? Então, em termos de planejamento sucessório, se for pensando numa situação de planejar a sucessão, já estamos passando até da hora, né? Então, é o momento de que, se a pessoa não quiser que tenha os bens levados a inventário, é um momento urgente de se sentar com um advogado, verificar o patrimônio que essa pessoa possui, né? E organizar a melhor forma para se transmitir aos herdeiros ainda em vida, respeitadas as disposições legais. Sim. Agora, se o espectador que fez essa pergunta estiver preocupado com a tutela do idoso, nesse momento em que ele começa a ter, e esse é natural, e começou a ter tardiamente, né? É natural da pessoa idosa começar a ter esses problemas de esquecimento, de maior fragilidade emocional, né? E psíquica. Veja, a pessoa coloca que ela não é incapaz, mas ela está numa situação que ela se torna mais vulnerável. Sim. Nesse contexto, uma sugestão que eu dou, ainda é pouco utilizada no sistema brasileiro, até por ser muito nova, os estudiosos ainda estão se debatendo no tema, é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. O que é isso? Foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que introduziu isso no ordenamento jurídico, tá? Então, o que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada? No Brasil, quando você tem situações de incapacidade, tá? E aí a incapacidade aqui, eu quero dizer que ela tem que ser lida no sentido de não aquele que não tenha cognição alguma. Pode ser uma incapacidade de grau leve até mais aguda, né? Até em casos graves de total incapacidade, tá? A gente tem duas opções no Brasil. Para aquele totalmente incapaz, que não é o caso da espectadora, a gente entra com um pedido de curatela, que é a antiga interdição. Não se fala mais interdição no Brasil. Certo. E existe a possibilidade de se efetuar um pedido judicial de tomada de decisão apoiada. O que é isso em resumo? Aquele que, no caso, o deficiente, ou que está, o idoso, vamos pôr no caso o idoso, tá? O idoso que está já sentindo que tem uma limitação cognitiva, apesar dele estar capaz para a prática dos atos civis, né? Os atos civis, ele está plenamente capaz, mas ele sente já uma letargia. Ele pode solicitar, e aí a solicitação é judicial, ele pode solicitar ao juiz a homologação, tá? de um termo de ajuste, tá? Na qual as decisões por ele tomadas não serão tomadas sozinha. Ele vai indicar num pedido, ele vai fazer um termo, né? No qual ele e mais duas pessoas da confiança dele, idôneas, tá? Que gozem da sua confiança, vão prestar apoio na tomada de decisões. E ele enumera nesse termo de ajuste de vontade quais vão ser os atos negociais que ele não poderá praticar sozinho, né, em que essas duas pessoas assistirão ele, passará toda a instrução jurídica daquele ato, das consequências da tomada do ato, e, porventura, assinarão o ato com ele, né? É um instrumento muito interessante, mas pouco utilizado. Veja, a gente não retira a capacidade do idoso, porque ela não foi retirada.
Ele vai ser capaz de tomar todos os atos que ele julgar interessante, né? Menos aqueles. Esses atos que ele especificar nesse termo de ajuste de vontade, tá? Ele sempre vai ter que, antes de assinar, né, de formalizar o ato ou o negócio jurídico, ele vai contar com o apoio de duas pessoas, é o que a lei nomina, da sua confiança, que vão instruí-lo, ou seja, vão informar ele. São pessoas de confiança que vão passar toda a credibilidade para ele não ser enganado no negócio, né? Ô, doutora, é a antiga manifestação conjunta de vontade, né? Basicamente isso, né? O que ele tem é um instituto que é novo, se a gente pegar ele no Código Civil, ele está disciplinado só para o deficiente. Mas se a gente fazer uma analogia e uma aplicação da finalidade social da norma, evidente que se eu tenho uma deficiência cognitiva, ainda que de grau leve, portanto, o idoso, né? Há idosos que possuem uma deficiência de grau leve, a gente pode aplicar. Inclusive, a gente pode aplicar essa situação para filhos maiores, né? Que possuem alguma deficiência mental de grau leve, por exemplo, em que os pais tenham medo, né? Veja, eu mesmo me deparei com uma cliente que os filhos já estão na fase de completar a maioridade e eles têm essa deficiência. E é uma deficiência que os coloca muito propício à fraude, é uma deficiência que trabalha ali bem na formação dos links de confiança, ou seja, eles são facilmente enganados, né? E aí ela veio me procurar, olha, não é caso de a gente utilizar o antigo Instituto da Interdição, né, que é a curatela hoje, que mudou de nome também, que é a curatela. Que é a curatela. Mas ela falou assim, olha, eu não posso deixá-los desprotegidos, né? E eles são capazes de se inserir no mercado de trabalho, ou seja, eles, né? Ela falou só que eu tenho medo dos atos negociais, né? E aí a gente apresentou o Instituto da Tomada Conjunta de Decisão, né? Tomada de decisão apoiada, perdão. Mas veja bem, esse senhor de 80 anos, ele tem que querer, porque a requisição é feita por ele. Agora, assim, nesse caso ainda, normalmente as pessoas eles chegam a essa idade, já estão viúvas há um certo tempo, e depois dos 70 anos, ele arruma lá uma namorada, mas ele tem a situação patrimonial consolidada, e vamos colocar também nessa hipótese, a companheira ali, a namorada, ela também tem uma situação já consolidada das coisas dela, da aposentadoria dela, da casa dela. Eu gostaria de saber se esse relacionamento, apesar de cada um estar em seu lar, se configura assim uma união estável, e se no caso configurar, como que fica? No caso, ascender, né, um patrimônio, às vezes, de um filho dele, que falece antes dele, ele tem aquela namorada, ou companheira, como que fica isso, doutora? Tá. Nessa situação, tá, de idosos acima de 70 anos, se eles passarem a viver em união estável, vai se aplicar a eles, seja em ou mesmo casamento ou em união estável, o regime da separação obrigatória de bens. Tá? Então, ela é obrigatória, não é aquele regime da separação em que as pessoas vão no cartório e fazem o pacto antinupcial, só para esclarecer para os leigos. Tá? Neste regime da separação obrigatória de bens, tá? Este cônjuge ou companheiro, tá? Como o próprio nome diz, a separação é total. Tá? Existe, tá, uma discussão se porventura este casal adquirir bens de maneira onerosa, ou seja, a título de compra e venda, durante esta união estável, se haverá a comunhão, ou seja, a comunhão para efeitos de casamento, de partilha. Tá? Considerando a conjuntura atual, eu entendo que sim. Então, assim, num eventual divórcio desse idoso, se discutiria a meação e a comunicação desse patrimônio entre eles, do adquirido onerosamente. Agora, numa hipótese de falecimento, tá, eles não são herdeiros.
Tá? Isso numa situação deles concorrerem com filhos. Tá? Então, numa situação em que esse idoso falece, deixando descendentes, tá? Este novo cônjuge ou este novo companheiro não concorre. Ou seja, quem vai ser o único herdeiro? O filho. Eventualmente, vai se discutir meação, que é por conta do efeito do casamento ou da união estável, da meação deste companheiro ou deste cônjuge, tá? De bens adquiridos, volto a dizer, onerosamente durante esse relacionamento. Certamente. Quero te agradecer imensamente a atenção de sempre aqui com a gente. Você já faz parte aqui da casa. Para mim foi uma honra, fiquei extremamente feliz de você ter aceito o nosso convite para participar aqui conosco de mais uma ADV Jus. Muito obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço de coração, Marcos, eu estou à disposição, se tiver mais alguma questão que eu possa esclarecer, é sempre um prazer estar contigo, presencialmente ou virtualmente, como agora. Tá certo. Desejo que tudo corra bem para você em Bauru. Ribeirão está sempre de portas abertas. Um grande abraço, ok? Eu que agradeço, Marcos. Até mais. Tchau, tchau. Tá certo. Meus amigos, nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Voltamos já já. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legali Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, você está comigo aqui no ADV Jus TV. E agora, neste segundo bloco, nós vamos mostrar para você o ADV Especial. Vamos começar falando de direito notarial e registral, com o meu parceiro aqui de ADV Jus, ADV Especial, o Wendel Salomão. Confira. Olá, meus amigos da ADV Jus, eu sou o Wendel Salomão e hoje vou falar do provimento 100 do CNJ. O que esse provimento trouxe, o que ele faz e quais os benefícios dele. Ele é um provimento que trata das escrituras e das procurações totalmente eletrônicas ou híbridas. O que isso quer dizer para a sociedade brasileira como um todo e mundialmente falando? Esse provimento, a partir de agora, autoriza que você possa assinar escrituras, inventários, separações, divórcios, partilhas, vendas e compras, testamentos, enfim, todos os atos notariais eletronicamente através de videoconferências por um aplicativo e o suporte do Colégio Notarial do Brasil. De que forma? As partes tendo o certificado digital, ela pode, a partir desse momento, fazer as assinaturas dos seus atos também digitalmente, à distância e com a videoconferência através do aplicativo do Colégio Notarial ou do site e-notariado. Dessa forma, você poderá procurar um notário juntamente com seu advogado para realizar os seus atos jurídicos. Especificadamente num divórcio, por exemplo, você poderá também utilizar essa forma. As partes não precisam vir ao cartório, não precisam estar juntas, porém podemos fazer a videoconferência nesse aplicativo que deverá ser feita ou todas as partes juntas, em conjunto ou separadamente, mas enfim, poderá ser feito nessa modalidade, nessa forma, sem a presença fisicamente e sem assinar o livro do tabelião fisicamente. A partir de agora, autoriza que você possa assinar escrituras, inventários, separações, divórcios, partilhas, vendas e compras, testamentos, enfim, todos os atos notariais eletronicamente através de videoconferências por um aplicativo e o suporte do Colégio Notarial do Brasil. De que forma? As partes tendo o certificado digital, ela pode, a partir desse momento, fazer as assinaturas dos seus atos também digitalmente, à distância e com a videoconferência através do aplicativo do Colégio Notarial ou do site e-notariado. Dessa forma, você poderá procurar um notário juntamente com seu advogado para realizar os seus atos jurídicos.
Especificadamente num divórcio, por exemplo, você poderá também utilizar essa forma. As partes não precisam vir ao cartório, não precisam estar juntas, porém podemos fazer a videoconferência nesse aplicativo, que deverá ser feita ou todas as partes juntas, em conjunto ou separadamente, mas enfim, poderá ser feito nessa modalidade, nessa forma, sem a presença fisicamente e sem assinar o livro do tabelião fisicamente. A assinatura será através do certificado digital. O provimento é o número 100 do CNJ, leiam ele atentamente, é de grande valia para toda a sociedade brasileira e mundialmente. Por que mundial? Porque também nós estamos sendo pioneiros nessa circunstância. Um abraço, nos vemos em breve e até logo! Ok, muito obrigado, Wendel. Agora vamos abrir espaço para direito minerário. A apresentação, a participação, melhor dizendo, é da expert no assunto, a doutora Ana Cândida Arruda Campos. Veja. Olá, pessoal. Dentro do direito minerário, nosso papo será com base na seguinte questão: o que seria do mundo se a mineração não existisse? Bem, a humanidade pratica atividades mineradoras desde o início da sua civilização, quando suas ferramentas, armas e outros utensílios eram feitos com materiais rochosos. Com o passar do tempo e com a evolução do conhecimento humano, foram surgindo novas aplicações e necessidades, e a mineração se desenvolveu, tornando-se essencial para o estilo de vida atual. Assim, voltamos à questão: o que seria do homem sem atividade minerária? Bem, as residências atuais contam com inúmeros componentes metálicos, principalmente de aço e ferro, em suas estruturas. A única forma de obter a matéria-prima para esses componentes é a partir da mineração. Sem ela, não seria possível a existência de nenhuma casa ou prédio que fossem seguros o bastante para viver. Os principais meios de transporte, como carros, aviões, trens, dentre outros, não poderiam existir sem a mineração. Todos os seus componentes são compostos por ligas metálicas e metais que são extraídos da natureza. Então, sem os metais, nossos meios de transporte seriam limitados a apenas animais, e que ainda assim seriam mais limitados dos que temos atualmente. Sabe por quê? Porque até as suas ferraduras são feitas de metais. Agora, pense no seu smartphone, no seu computador, nas TVs, câmeras e outros aparelhos eletrônicos. Eles não são vitais para a comunicação e para auxiliar no desenvolvimento do conhecimento humano? Sim. Então, sem eles, não teríamos como nos comunicar com a rapidez que hoje é possível, não teríamos como registrar momentos, documentos, isso sem falar na importância dos equipamentos eletrônicos para a medicina. Lembrando que esses são apenas alguns dos exemplos de como a mineração é uma atividade essencial para a existência da civilização humana. A grande maioria dos objetos que temos em nossa volta possuem partes que têm origem mineral, o que seria impossível de existir se não fosse a mineração. Agora, um recado final. Temos que ressaltar que, por mais que seja importante, toda atividade mineradora deve ser feita de forma menos nociva possível ao meio ambiente. Grande abraço e até o próximo ADVJus. Ok, muito obrigado, doutora Ana Cândida. Meus amigos, dessa semana uma polêmica tomou conta dos jornais. Foi justamente uma atitude de um certo desembargador que todo mundo reprovou. Nós vamos abrir espaço, portanto, agora para direito penal. A reflexão é do doutor André Servitoni. Vamos ver. Olá, amigos do ADVJus, tudo bem? Como vão? Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Essa semana nós vimos uma repercussão, uma briga praticamente aí de dois funcionários públicos, um desembargador e outro um policial. É um caso realmente muito inusitado. E, infelizmente, aconteceu isso. Na situação em si, nós temos que analisar na questão jurídica, né, principalmente no aspecto penal, né?
Então, ali nós vamos estar observando 2 crimes, na minha visão. O crime de desacato e desobediência. Aí, uma questão interessante. É possível o próprio funcionário público cometer um crime de desacato ou desobediência, já que esses crimes existem dentro do Código Penal para resguardar o funcionário público? Sim, a doutrina tem uma posição, a doutrina, a jurisprudência já sacramentada, dizendo que o sujeito ativo do crime pode ser também um funcionário público. Então, no caso inverte-se, no caso que foi divulgado, inclusive nacionalmente, o desembargador estaria cometendo um crime de desacato e um crime de desobediência. Houve uma repercussão muito grande e ali o que está sendo em jogo, o que está sendo resguardado, não é o policial em si, mas por trás do policial existe o Estado, e o Estado tem que ter toda uma garantia, toda uma preservação, e é por isso que nesse caso específico, esse sujeito ativo, que infelizmente é um desembargador, vai acabar sendo punido pelo crime de desobediência e o crime de desacato. É importante lembrar, pessoal, que não cabe o crime de abuso de autoridade, porque se vocês forem ver essa lei nova que está em vigor, não existe nenhum tipo específico que abrange, engloba essa conduta que está sendo praticada aí. Então, na minha concepção, além da parte civil, da parte administrativa, que vai ser apurado e tudo mais, na parte penal, o sujeito ativo vai ser o desembargador e ele vai responder pelos 2 crimes de desacato e desobediência. Então, gente, esse é o meu comentário para vocês sobre essa situação que ocorreu essa semana. Até mais. Um abraço a todos. Ok, muito oportuno. Muito obrigado, doutor André Servidor. Finalzinho de mais uma ADV Jus TV, que vai ficando por aqui, prometendo voltar breve com um programa inédito. ADV Jus, tô ligado. ADV especial. Venha você também fazer parte, ok? Inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjus. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.